pessoal, esse é o vídeo 21 dos diálogos sobre a seca. Venho aqui com vocês atualizar a situação. Nesse momento já começou a dragagem do novo equipamento e o que eu vou fazer aqui agora é falar um pouco de um evento que participei na última sexta, gravo hoje no domingo, que foi essa mesa redonda. Ela aconteceu na Universidade Federal do Amazonas, fomos 4 palestrantes compondo a mesa. Eu vou fazer na sequência, nesse vídeo, o que foi a minha apresentação lá, no dia 18 de outubro, e logo depois farei um resumo do que os outros 3 componentes da mesa falaram no vídeo seguinte. Espero que vocês apreciem. Então, essa foi a apresentação. Eu comecei com essa tela, mostrando aí um pouco do cenário de seca e falei o quanto o transporte aquaviário é fundamental para a competitividade de Manaus e do Amazonas. É fundamental que temos um bom transporte aquaviário. Na sequência, eu comecei a relatar as atuações institucionais que tenho tido nesse assunto. Aqui um pouco do que é o conteúdo desse canal e um pouco do que eu tenho feito, porque nós entendemos que só a atuação institucional de cada um dos atores que compõem a Amazônia, de cada um dos participantes da Amazônia, poderá gerar alguma transformação. Então, eu resgatei o que foram os primeiros fóruns de logística, aqui está o quinto e o sétimo fórum de logística. Houve, claro, de um em diante, né, mas eu destaquei esses dois. Em junho de 2022, nós fizemos esse fórum com as oportunidades de cabotagem para Manaus, junto com a ABAC. O ABAC esteve conosco, o Johnny Fidelis, do Porto Chibatão, esteve conosco, e eu falei um pouco sobre isso. Em 22, nós já antevíamos que existiria o cenário de seca e começamos a fazer uma série de reuniões a respeito do assunto. Em março de 2023, houve esse outro evento, está aqui também aumentando em zoom, aqui desse evento da direita, onde foi discutida as hidrovias do Arco Norte. Nós trouxemos a Ruraltec, que é um especialista em mapeamento de hidrovias, trouxemos a Navegan como uma startup do setor, a Capitania da Fluvial da Amazônia Ocidental, o chefe do Departamento de Segurança do Transporte Aquaviário, o DENIT e a ANTAC. Esse evento de 23 foi fundamental para compreender a dinâmica do problema. Nós identificamos naquele momento que não havia orçamento para fazer medidas emergenciais, que era muito provável o cenário de seca com interrupção, numa evolução do cenário já traçado em 2022, que o DENIT não tinha orçamento para tratar o assunto, que dependia de um plano de emergência, de um decreto de emergência, que veio a acontecer pouco depois, e foi só quando foram tomadas as ações de dragagem. E isso está aqui no canal, no YouTube, no histórico dele. Na sequência, eu mostrei algo dos eventos que organizei junto com outras instituições aí em 2024. Aqui são duas das reuniões do evento. Trouxemos a doutora Jussara, do Sistema de Alerta Hidrológico, do SGB, o Naziano, da UFAM, o professor Dr. Francis Wagner, do curso de Meteorologia da UEA, que também já esteve aqui conosco no canal, a professora Fabiana, que também já esteve conosco aqui no canal, para discutir o problema, discutir a questão. Aqui era um olhar muito acadêmico, mas que enfrentava o assunto de maneira determinante. A gente tinha alguém olhando a chuva, alguém que discutia o leito dos rios, o Naziano, e quem emitiu os boletins e estava monitorando as hidrovias. Esse foi o conceito desse dia. Depois nós tivemos as empresas, os armadores. Foi possível perceber que os armadores estavam muito preocupados como faturar um pouco mais, em certa medida, não por um caso específico, mas a minha inferência a partir de tudo que foi dito e como foi montar os convites. Esses aí foram os armadores mais notáveis do ponto de vista positivo. Os que não vieram, não vieram porque não estavam muito confortáveis, na minha opinião, para falar sobre o assunto. Nós também já discutimos isso aqui no canal. Depois convidamos novamente a Capitania dos Portos, a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, veio o capitão Maio Guerra, comandante da capitania, que está nesse evento também
que eu estou relatando aqui, o Rogério dos Anjos, gerente regional da ANTAC, e o principal executivo do DENIT para obras de infraestrutura aquaviária. E aqui foi muito bom o diálogo, foi possível discutir, enfrentar o assunto de maneira institucional, foi possível entender o que o DENIT pretendia fazer. Já havia tido um aprendizado grande sobre o evento de 2023, o que dava certo, o que não dava, e esse evento mobilizou bastante as instituições do assunto. Depois disso, eu estive em Brasília, numa reunião com o DENIT, o diretor do transporte aquaviário, moderado aqui pela SUFRAMA, no evento Diálogos Amazônicos da Fundação Getúlio Vargas, e lá foi possível conversar um pouco sobre os desafios da nossa hidrovia. No meio tempo, a gente produziu algumas pesquisas científicas, artigos discutindo, analisando essa movimentação de cargas para Manaus. E o transporte aquaviário sempre vem sido percebido que ele é muito importante, mas que a gente tem pouca compreensão sobre ele na Amazônia. De fato, compreendemos muito pouco a Amazônia como um todo, e o transporte aquaviário não fica fora dessa discussão. Na sequência, relatei que a dimensão das indústrias é a que é mais olhada, mas que, no fundo, há muitas pessoas afetadas com isso. A gente está deliberando apenas sobre o fluxo de navio de containers, mas pouco se enfrenta o problema do interior do estado do Amazonas. A gente enfrenta se vem container para Manaus ou não, e para isso houve uma série de atuações institucionais para que isso acontecesse. Em um dado momento, nós compartilhamos esse achado de necessidade das indústrias se planejarem para o impacto de até 120 dias, provável 60 dias, e as indústrias de fato se movimentaram. Foi muito importante o achado ter sido compartilhado com a indústria. Isso aqui foi uma publicação do Globo do dia 10 de outubro, dizendo que a preparação da indústria trouxe benefícios para Manaus. Então, houve esse resultado. A indústria fez os estoques conforme previsto. O valor no dia 11 de setembro já demonstrava isso também. Outro resultado que trouxemos foi falar para os armadores que precisavam manter a confiança no modal aquaviário, quando fizemos aquela reunião, que eles fizessem plano de ação com custos menores para o trânsito de container em período crítico. Os armadores, de fato, fizeram essas medidas. Aqui é um dos comunicados de um dos operadores, isso está na internet, é documento público. Eles fizeram alguns planos, claro, colocando algum tipo de sobrecusto, cada um deles, e aí com as negociações com os casos particulares. Para o governo federal, nós falamos que a dragagem, como tinha sido feita, não tinha sido efetiva, que não tinha funcionado, que precisava ser pensado de outra forma, e colhemos o fruto desse navio. Quem quiser rastrear ele está fazendo a dragagem atualmente. Aqui no momento lá do evento, ele estava nesse local aqui, esse equipamento que está dragando a região. Bora ver se vai ser efetivo. Eu tenho minhas dúvidas se será suficiente para resolver o problema. Os terminais portuários fizeram as estações de transbordo de carga. Tem um canal aqui no vídeo falando do assunto. Perdão, tem um vídeo aqui no canal falando do assunto. Aqui é o pier flutuante do Porto de Batão em Itacoatiara, o pier dos superterminais. Então, esse movimento dos terminais privados fazendo transbordo de carga em Itacoatiara é que interessou o tema. Nós tínhamos uma previsão de gastos de 1,4 bilhões pelo histórico do ano passado, e a gente mapeou até agora cerca de 500 milhões de reais de gastos. Então, obrigado ao Porto de Batão, obrigado aos superterminais por terem feito esse esforço. Foi um esforço grande, entendo que eles devem estar ganhando dinheiro nessa operação, não estão tendo o prejuízo que tiveram ano passado. É muito interessante essa medida que eles tomaram. Outro ponto que destaquei na minha fala é que não existe problema de distância de Manaus para qualquer lugar. Normalmente isso é apontado como um problema, e que o nosso problema é enfrentar o futuro, e o futuro precisa ter investimento de 2,5% do PIB com infraestrutura, precisa integração multimodal em todo o Amazonas, precisa gestão da operação por novas tecnologias, precisa respeito ao meio ambiente e, preferencialmente, um plano do Amazonas e da Amazônia para logística e transporte. Então, essas foram as minhas mensagens finais no evento.
prescrevendo que essas ações sejam tomadas. Foram os achados que nós tivemos ao longo aí desses 3 anos, pouco mais de 3 anos, na discussão e numa série de reuniões de enfrentamento desse assunto. Uma contribuição, na minha visão, uma contribuição relevante da academia. E a universidade, como um ator institucional importante nesse ambiente, nesse diálogo, tem esse papel de prescrever, de apontar problemas, de apontar soluções, possíveis soluções. E essa apresentação atendeu a mesa redonda do evento. Eu vou fazer uma pausa aqui e vou retomar, sumarizando o que eu percebi da fala dos colegas de mesa. Espero que vocês tenham apreciado o vídeo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.